Olá, irmãos queridos, aqui é o irmão Jetro de Fé em Fé e hoje vamos meditar na palavra do Senhor, a última Páscoa e ceia do Senhor. Se encontra em Mateus 26, a partir do verso 26, eu vou ler, tá bom, irmão? Antes de começarmos, irmãos, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe com seus amigos. Fique até o final, irmãos, que nós vamos meditar aqui para o nosso crescimento, tá bom? Para entendermos melhor sobre a Páscoa, que muitos ainda não sabem o grande significado, o principal significado da Páscoa, tá bom? Irmãos, Mateus 26, versículo 26 diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Irmãos, a última Páscoa e a ceia do Senhor. Sem dúvidas, irmãos, desde a antiguidade se comemora a Páscoa. A Páscoa, que era uma das festas mais importantes do judaísmo, e a sua celebração era carregada de valor simbólico. O seu ritual era metódico e meticuloso, pois lembrava um dos mais importantes momentos da história do povo de Deus da antiga aliança. A libertação do cativeiro egípcio. A sua celebração anual mobilizava toda a nação judaica. Irmãos, dia após dia, um sacerdote levita entrava no templo e oferecia sacrifícios de animais para a remissão de pecados, conforme determinava a lei de Moisés. O sistema sacrificial da lei era apenas uma sombra do que Jesus iria realizar no futuro através de sua morte na cruz. Irmãos, o livro de Hebreu ilustra de duas maneiras a ineficácia dos sacrifícios levíticos para remover o pecado. Em primeiro lugar, se o sacrifício pelo pecado aperfeiçoasse quem o oferecia em adoração, não haveria necessidade de repeti-lo. Hebreus 10, versículo 2 fala isto. Em segundo lugar, irmãos, se os israelitas tivessem sido verdadeiramente purificados do pecado através de sacrifícios de animais, não mais teriam consciência, senso de pecados. Mas o fato é que nenhum de seus sacrifícios podia torná-los perfeitos ou livrá-los da consciência do pecado. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. O sangue de animais não tinha o poder de efetuar a redenção. Irmãos, através de um nítido contraste, a Bíblia ensina como Deus providenciou um sacrifício melhor para a redenção do homem. Deus Pai enviou seu Filho, Jesus, para ser o sacrifício pelo pecado. Jesus tomou parte na obra da redenção e tornou-se o sacrifício da expiação com um profundo e total envolvimento e não
em resignação passiva. Obedecendo à vontade do Pai, Cristo entregou o seu corpo como uma oferta definitiva, permitindo que o pecado do homem fosse removido. A conclusão é óbvia. Deus revogou o primeiro sacrifício, que dependia da morte de animais, para estabelecer o segundo sacrifício, que dependia da morte de Cristo. Irmãos, naquela que era a última ceia do Senhor, a ceia da Páscoa que Jesus celebraria com os seus discípulos antes da crucificação, de se entregar por nós para a remissão dos nossos pecados. Enquanto comiam, Jesus tomou um cálice, agradeceu e disse: "Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados." Mateus 26, 28. É incerto quanto os discípulos entenderam desse pronunciamento profético, porém seu significado se esclareceria pouco depois, ao testemunharem a morte sacrificial de Jesus na cruz e lembrarem as palavras que ele dissera ao erguer o cálice. Foi através de sua morte e do seu sangue derramado que Jesus estabeleceu uma nova aliança que mudaria o rumo da história da humanidade, tanto para os judeus quanto para os gentios. Este foi o momento em que Jesus estabeleceu a Santa Ceia. Esse foi o momento de fechar com chave de ouro a velha aliança e abrir com chave de sangue a porta da graça para a salvação de toda a humanidade. O seu sacrifício na cruz foi por mim e por você, irmãos, para a salvação de todo aquele que crê. A celebração, irmãos, da última Páscoa deu início à Santa Ceia. Hoje se comemora a Páscoa apenas por tradição, mas não porque Jesus ratificou-a. Na verdade, a Santa Ceia é a celebração que todo o cristão deve celebrar, pois esta, sim, foi deixada por Jesus em lugar da Páscoa. A Páscoa ela era celebrada, irmão, com pães asmos, sem fermento, carne de cordeiro e erva amarga. Não era com chocolate ou presente, ou com peixes e comidas de coco, irmãos. A Santa Ceia deve ser celebrada com pão e vinho. Pão que simboliza o corpo de Cristo, sem contaminação com o pecado, e com vinho, o suco da uva, que simboliza o sangue de Cristo. Portanto, irmãos, participar da ceia do Senhor é um privilégio do qual todo cristão deve se alegrar. Não se trata de um ritual vazio, mas de uma celebração carregada de significado.
porque aponta para o sacrifício do Calvário. A ceia celebra a vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, sobre o pecado e suas consequências. Ao participarmos da ceia, devemos manter uma atitude de eterna gratidão ao Senhor, por nos haver dado vida quando nos encontrávamos mortos em nossos delitos. Assim como os antigos judeus não deveriam celebrar com fermento em seus lares, da mesma forma não devemos comemorar a ceia com o velho fermento do pecado. Celebremos a ceia do Senhor com asmo da sinceridade de agradecimento a esse Deus. Irmãos, observe que Jesus, ao instituí-la, disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Este desejo, irmãos, permanece ainda vivo no coração de Jesus Cristo, até que todos nós, com Ele, participaremos na grande festa da borda do Cordeiro. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nós continuemos firmes até aos céus, onde iremos também participar da ceia do Senhor com Ele nos céus, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, a cada dia nos fortaleça. Vamos orar juntos, irmãos. Pai nosso que estás no céu, glorificado e exaltado é o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Senhor. Aqui estamos, ó Deus, em agradecimento, ó Deus, a Ti, ó Senhor, porque o Senhor se sacrificou, ó Deus, para perdoar os nossos pecados, para nos redimir dos nossos erros, Senhor. O Senhor se sacrificou por nós, Senhor, por amor de nós, Senhor. Ó Deus, o Senhor entregou o seu único Filho por amor de nós, Senhor. Muito obrigado, estamos aqui de coração gratos, Senhor, porque o Senhor é a nossa Páscoa, Senhor. O Senhor é o nosso Redentor e o Senhor vive ao lado de Cristo eternamente, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, estamos aqui de corações alegres e gratos por o Senhor se entregar e morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Senhor, para a glória de Deus Pai e para a nossa alegria, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por o Senhor ter jogado no mar do esquecimento todos os nossos pecados, Senhor, e dele não se lembra mais, ó Deus. O Senhor permanece justo e fiel e um Pai misericordioso e bondoso para os seus filhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Derrama bênção e graça sobre a vida de cada um que está ouvindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima, se o Senhor permitir.